painel conta com orientações do coordenador técnico da área de segurança pública, mobilidade urbana, trânsito da FAMUR, senhor Robertson Jean Cardoso. E ele vai fazer orientações, né? São orientações da área técnica de segurança pública, mobilidade e trânsito. Boa tarde a todos presentes. Trago hoje aqui uma orientação sobre principais temas que chegam, né, que nós estamos recebendo na nossa área técnica, que tem, de alguma forma, trazido alguns problemas e dores de cabeça aos gestores municipais. Ele trago orientações que são relacionadas às questões de transporte e utilização de veículos próprios. Inicialmente, então, vou abordar alguns temas, tá? Transporte de passageiros com veículos próprios, transporte de passageiros, fretamento de saúde e educação, cadastramento junto ao DAE, receptura dos veículos do município, utilização dos veículos adquiridos no programa Caminho da Escola, outro problema que nós estamos enfrentando em algumas localidades, a inspeção de segurança veicular e o cadastramento aqui na praça de pedágio da região, que agora tem os portos do Free Flow. Rapidamente, então, falando da questão do fretamento, nós tivemos no passado uma dispensa do cadastro do receptor dos veículos próprios dos municípios. E de lá para cá, já FAMUR vem trabalhando, desde 2013, 2014, vem trabalhando junto ao DAE para resolver e para solucionar e pacificar esse problema. Alguns dos municípios de vocês pode ser que não ocupem esse serviço, mas a grande maioria dos municípios do estado do Rio Grande do Sul, sim. E no último ano, principalmente, nós estamos enfrentando sérios problemas em relação a até autuações de veículos dos municípios, de repente por um deslize na questão da formulação da documentação necessária. No caso do transporte de fretamento de saúde, aquele veículo que sai do município e carrega o seu paciente para Porto Alegre ou nos grandes centros, eles estão sendo fiscalizados pelo DAE, no Departamento de Transporte Rodoviário, né, que é específico, então estão cobrando alguns documentos para essa finalidade. O primeiro deles é a lista de passageiros, né? Então precisa ter a lista de passageiros, precisa constar os dados do veículo, do motorista, o itinerário, né, de onde partiu, para onde foi, os dados da prefeitura e a relação de passageiros. E no caso da saúde também, se tiver algum acompanhante desse paciente, a gente tem que fazer essa inclusão na lista. Cópia do comprovante de consulta, sempre é importante que o paciente tenha junto numa fiscalização. Autorização do prefeito municipal para a realização da viagem ou do secretário de saúde, é documento obrigatório. Cópia do documento de identidade do paciente e do acompanhante. Não precisa fazer a cópia e anexar na lista, mas que o passageiro tenha o documento em si para fazer a conferência. Havendo um passageiro que não esteja na lista e por algum motivo o DAE abordar e fizer a fiscalização, esse transporte será descaracterizado e autuado por transporte irregular. Essa é a diretriz do DAE. E no caso do acompanhante, sempre que possível, né, se tiver a possibilidade, o atestado indicando a necessidade do acompanhante. Transporte passageiro e educação, mesma situação, lista de passageiro com todas as informações, contendo itinerário, né? A gente acontece muito de, por exemplo, pega o veículo da prefeitura, leva a Porto Alegre na PUC ou leva em algum lugar. Essas atividades que são de educação, culturais e que têm algum fins pedagógicos, elas utilizando o veículo próprio, né? Deixando bem claro aqui, saúde, veículo da saúde, educação, veículo da educação, veículo próprio do município, precisa ter essa documentação sempre junto ao motorista. Cópia do comprovante de matrícula ou outro documento de comprovação lá na lista, no caso da educação, na relação vai ter, além dos dados iniciais de itinerário, motorista, placa do veículo e tudo mais, vai ter a relação dos alunos, preferencialmente algum documento alguma referência que faça na lista, o número da matrícula, que faça referência à educação, ao vínculo dele com a escola. E, de novo, a autorização do prefeito ou do secretário, no caso aqui, de educação. E cópia do documento de identidade do aluno, que vai estar. O cuidado sempre nessas duas modalidades é o caroneiro.
A autuação se dá pelo passageiro que está dentro do veículo sendo transportado e que não está dentro do vínculo finalidade fim da viagem. Cópia da documento de idade, acompanhante quando necessário, a gente sabe que tem os monitores ou alguma outra situação, ou quando tem uma turma de alunos que são já crianças menores, precisam de um acompanhante do pai e tal, então também ter o documento além de constar na lista. E ali basicamente são essas. E aí depois são aqui orientações mais focadas no próprio CTV, né, que é a vistoria em dia do veículo, registro com o veículo como passageiros, né, tem essa obrigatoriedade, inspeção técnica semestral, que é um outro problema, a inspeção, depois eu vou falar, aqueles veículos, aqueles acidentes que têm acontecido, tem um problema sério que está acontecendo, nós estamos recebendo denúncias, estão chegando para a gente denúncias de inspeções que estão sendo realizadas e que estão sendo falhas. Então eu vou falar um pouquinho disso depois ali. Pintura do veículo, no caso do escolar, equipamento registrador instantâneo, que é o tacógrafo, né? Lanterna da luz branca, então essas coisas. Normalmente isso aqui já vem no veículo de fábrica, isso aqui é uma questão mais tranquila. Cinto de segurança em número suficiente da lotação. Aqui no caso dos fretamentos, saúde e educação, o DAER tem exigido, com base na ordem de serviço 01 de 2024, a contratação de seguro, tá? Tem que olhar se esses veículos que estão fazendo isso aí, eles estão cobertos. Por quê, prefeitos? Imagina algum problema que possa dar, algum sinistro que possa dar com esses passageiros, né? Então, responsabilidade dos gestores, cuidar e olhar se esses serviços estão segurados. Utilização obrigatória de espelhos, retrovisores, equipamentos, o tipo de câmera monitoramento. Isso aqui nos escolares já são obrigados, os veículos já estão começando a vir adequados, os que não forem precisam adequar. Essas questões aqui também eu observo. Olhar muito nos terceirizados contratados pelas prefeituras. Tá? Eu fui secretário de Educação no passado, fazia a licitação, apresentava um veículo. Na hora de fazer o percurso, os caras até era uma van ao invés de um ônibus, então tinha que estar sempre correndo atrás, fiscalizando. Então olhar com muita atenção nos veículos que estão carregando os alunos no interior do município, né? Aqui são obrigações referentes ao condutor, né? Nos servidores municipais a gente não tem uma grande preocupação, mas nos terceirizados, observar se é habilitado, se tem idade mínima na contratação lá do pessoal que está prestando esse serviço, a questão da habilitação, né? Não ter cometido mais de uma infração gravíssima, os cursos de especialização precisam estar observados, principalmente nos terceirizados, olhar isso com calma, daqui a pouco, porque às vezes a gente facilita e quando acontece um sinistro é que a gente vai se dar conta e aí a dor de cabeça é grande porque já aconteceu. Então eu pedi lá para o gestor que está cuidando do assunto dar uma olhada nessas temáticas. E eu estou falando desse assunto aqui porque são coisas que parecem não tão importantes, mas estão chegando com muita frequência para a gente lá na Famosa. Essa temática. Por isso que eu escolhi esses temas aqui para trazer para vocês hoje aqui. Que é a questão do condutor, basicamente, né? Questão ficha criminal relativa principalmente aos terceirizados. Muitas vezes o terceirizado contrata alguém e a gente não observa e isso passa batido. Bom, falamos aqui, estou sendo rápido porque a gente está com um pouco de atraso, então tem bastante conteúdo. Falamos aqui do fretamento, saúde e educação, tá? Lá no passado nós tivemos uma liminar que foi proposta por 2 municípios que suspendeu a obrigatoriedade do receptor. Tivemos aí nos últimos 2 anos uma discussão com o DAER. Eu estava inclusive discutindo com eles, demandei com o DAER uma consulta, respondeu o presidente agora na quarta-feira, eu estive lá, recebi a informação da Procuradoria, que foi me entregue pelo Departamento, né, de Transporte Rodoviário, a resposta. A discussão era obrigatório ou não receptor. Alguns prefeitos já estavam querendo cadastrar no receptor, não tem problema, tá? Se vocês forem fazer transporte de saúde e educação, aquele fretamento fora do município, se for no veículo próprio obedecendo aquelas orientações, não terão problema. Mas eu tenho um veículo da educação e eu quero carregar a terceira idade. Problema, não faça naquele modelo. Aí eu sugiro que a prefeitura tenha os veículos cadastrados no Receptur, né? Aqui tem os canais de informação, depois eu posso passar para vocês, né, essas informações.
de como cadastrar. Tem uma página onde o município cadastra o gestor, ele vai cadastrar todos os veículos. Para outros transportes, outros fretamentos que não seja saúde e educação, obrigatoriamente tem que estar no cadastro. Tá? Se for autuado, se for pego fazendo transporte com veículos próprios, nessa modalidade vai dar autuação. Temos algumas questões de competência que são as regiões metropolitanas. O DAER não fiscaliza na metropolitana. Vou pegar um exemplo do prefeito Galto, Tramandaí. Se for um transporte ali dentro de Tramandaí, numa RS, não vai ter problema. Mas se ele for a Torres, tornou competência do DAER. Se veio a Porto Alegre, a mesma coisa. Então, nesses casos, transportar o pessoal da assistência, transportar o pessoal terceira idade ou qualquer outra finalidade que os municípios possam fazer, observar o cadastro no Receptura. Aí eu recomendo que faça. Tem alguns prefeitos que já optaram em cadastrar todos os veículos, e aí, porque agora é tudo digital, né? Não tem mais aquela viagem de vir a Porto Alegre ou na unidade do DAER e fazer o cadastro, a homologação da lista, né? Então, aqui um primeiro passo para cadastrar no sistema, e depois aqui o gestor que cadastrou, ele vai acessar a aba correta. Né? Eu posso passar depois, tem os links de acesso, muito tranquilo, muito fácil. Inclusive aqui fui eu que me cadastrei para olhar como é que era o sistema. Muito tranquilo, muito fácil de operar. Bom, então nós falamos de fretamento de saúde, fretamento educação e cadastramento no Receptura. Mas nós temos ainda uma outra modalidade que nos chegou com bastante problema, que é a utilização dos veículos adquiridos pelo programa Caminho da Escola. Nós estamos enfrentando um problema, presidente, nós vamos ter que atacar isso agora nos próximos dias, que é o seguinte: a PRF está entendendo que esse veículo não pode sair de dentro do território do município. Já contestei com a DAER, a Procuradoria do Estado já nos respondeu o nosso questionamento, concordando com o que nós nos afirmamos. Não existe legislação que proíba, não existe. Contudo, existe regra para essa finalidade. O Caminho da Escola, tá? Com base na legislação ali, na 12.816 de 2003, mais a resolução atual, que é a 01 de 2021, do FNDE, ela traz o seguinte: estabelece diretrizes e orientações para o apoio técnico e financeiro na aquisição, utilização e monitoramento da gestão de veículos de transporte escolar pelas redes públicas de educação básica dos municípios, dos estados e do Distrito Federal, no âmbito do programa Caminho da Escola. Qual é a situação da utilização? Então, os critérios para a utilização dos veículos de transporte são adquiridos. Artigo 9. O veículo que se refere ao artigo 2º serão destinados ao exclusivo do transporte de estudantes matriculados nas escolas das redes públicas de educação básica e instituição de educação superior nos trajetos necessários. Inclusive pode ser usado para transporte de nível superior. Tá? Garantir, aí vem os critérios para eu poder utilizar. Garantir prioritariamente o acesso diário e a permanência dos estudantes da zona rural. Primeiro critério a ser cumprido para a utilização do caminho da escola, zona rural. Depois, garantir o acesso dos estudantes nas atividades pedagógicas, esportivas, culturais ou de lazer previsto no plano pedagógico, realizadas fora de estabelecimentos de ensino. Aqui nós estamos falando das viagens fora do município. Por isso que podemos. Cumprimos aqui? Podemos fazer aqui. Lembrando que aqui no Caminho da Escola nós vamos utilizar o fretamento de educação, a mesma listagem que eu mencionei lá atrás. Lista de passageiros, documentação, itinerário, tudo certo. Porém, aqui nós temos um outro problema que nós temos que ficar atentos, que é onde a PRF, o DAER vinha atuando, não vai mais, de acordo com a nossa última conversa, não vai mais, mas a PRF ainda vou ter que ter uma conversa com o superintendente, porque eles estão atuando, porque eles entendem que esse veículo não pode sair. Só que eu já estou discutindo com eles que eles não têm base legal para autuação. Aqui a situação: para os trajetos previstos no inciso 2º, bem como os trajetos acessos às instituições de educação superior, o condutor do veículo deve estar de posse de autorização expressa nos termos do modelo do anexo 1. Essa autorização é obrigatória nesse modelo para que não seja autuado, tá? Que eu vou depois disponibilizar tudo para vocês. Essa redução disponível no site, tá? Observada a competência fiscal administrativa. Pode ser do diretor do estabelecimento de ensino,
deslocamento, prefeito ou secretário municipal. Então, essa autorização é o que valida o transporte com o caminho da escola fora do município. E que deu muita dor de cabeça no último período aí, porque muitos municípios foram autuados pela PRF aí. E aí tem uma outra observação que nesse cenário todo que a gente tem que cuidar, que foi inclusive uma fala da diretora Luciana do DAE, que é o seguinte: as feiras, tá? Eles estão muito focados em feiras. Então, prefeitos, tomar cuidado com o transporte para as feiras. Educação, né, com a finalidade pedagógica e cultural, cumprindo essas observações, esses requisitos, perfeito. A questão são, por exemplo, eu vou utilizar, aí tem uma outra situação que é de competência do prefeito, é o gestor que vai definir, vai correr o risco ou não, que é a questão: eu tenho um veículo da educação, vou carregar os agricultores da cidade, vou carregar o pessoal do sindicato da cidade, ou qualquer outra entidade. Então, tomar muito cuidado com isso. Recomendo sempre que tenha um terceiro ônibus, alguns municípios já estão fazendo isso, tem um ônibus que é da administração, cadastra no Receptur, e aí o prefeito define lá as viagens. Porque tem a questão de utilizar, né? Veículo de saúde é saúde, educação é educação, de acordo com a dotação orçamentária e com a destinação de cada fundo, né, que financiou esse investimento. Se eu estiver indo muito rápido aqui, por gentileza, façam as observações necessárias aí para a gente não ficar com nenhuma dúvida em relação a isso. E aí, voltamos, né? Desde que não haja prejuízo ao atendimento dos alunos da zona rural. Então, esses são os critérios do caminho da escola. Muito tranquilo, desde que cumpridos. Bom, fala da educação básica e educação superior. O que acontece? Nós temos o fretamento, que é o turismo que nós, né, como gestores municipais, fizemos com a educação. Nosso aluno vai sair, por exemplo, de Campo Bom, vai vir a Porto Alegre no Museu da PUC, ou vai qualquer outra cidade no museu, ou numa atividade pedagógica com a educação. Nós temos o fretamento. No caso da saúde é muito específico, vai para um centro de tratamento, né? Que ele sabe que, por exemplo, o pessoal vem muito a Porto Alegre para tratamento de saúde, como o veículo da saúde. Aquela relação básica de informações é aquilo que tem que ser cumprido. No caso do caminho da escola, acrescenta-se a autorização nos moldes que o anexo 1 está exigindo. E aí vai me perguntar se mas realmente cumpriu com o atendimento da zona rural? Bom, aí cada gestor vai fazer essa... PRF ele não vai fazer essa consulta para saber, até porque não tem onde consultar. Mas se não tiver com os documentos obrigatórios em posse do condutor ali naquele momento, com essa autorização nos moldes do anexo 1, ele vai autuar. A PRF está autuando hoje. Tá? Essa é uma conversa que a gente vai ter que ter com eles para a gente pacificar isso, porque não existe legislação que proíba o uso desse veículo, desse caminho da escola. Outra situação que está chegando com bastante frequência, já fizemos algumas reuniões, inclusive com as entidades, inclusive essa resolução aqui foi uma resolução que foi trabalhada pela FAMURS, porque antes ela estava aberta. Tá? Ela falava em engenheiro credenciado no CREA. Só que começou a chegar na FAMURS o seguinte: gestor municipal, eu estou com um engenheiro agrônomo aqui querendo se cadastrar, mas o que o engenheiro agrônomo tem a ver com inspeção técnica veicular? Né? Ela tinha ficado muito aberta, nós questionamos e ela foi alterada. Então hoje é o engenheiro, são as empresas, né, institutos de técnicos de licenciados, que todo mundo, acho que todas as prefeituras fazem atendimento, mas também a possibilidade de um credenciamento de um engenheiro mecânico com registro no CREA, que aí o município credencia e autoriza. Eu digo o seguinte: existe essa possibilidade? Existe. Tem que ter muito cuidado, tá? Porque aqui nós colocamos, o prefeito coloca muito o seu poder de caneta nessa responsabilização. Não estou fazendo e não sou patrocinado por nenhum deles, mas a questão dos institutos traz uma segurança maior para o gestor municipal, tá? Não sei quanto custa, não tenho essas informações, mas a questão das inspeções tem nos trazido bastante dor de cabeça e bastante denúncia, no sentido de que as profissionais estão fazendo, inclusive, licenciamento e muitas vezes nem estão indo visualizar o veículo. Então, tomar muito cuidado nessa contratação. Às vezes é mais barato, mas o mais barato, quando o problema acontece num veículo, como aconteceu no passado na Erechim, pode trazer uma dor de cabeça para o gestor que não se mede, né? Então, observar bastante a questão da inspeção técnica, portaria 439 do DETRAN, mas agora é NR 1775, se não me falha a memória, não é mais a 14.
assunto que está bem aquecido, nós estamos recebendo bastante demanda. Que extensão veicular também. Bom, nós temos uma outra situação, que principalmente os prefeitos aqui da região, não sei se os prefeitos e os gestores já fizeram, nós comunicamos essa questão do pedágio e do cadastramento dos veículos próprios, né, nas praças para fins de isenção. Nós mandamos e-mail lá em novembro, se não me falha a memória. A partir de fevereiro, começou, né, a operação das praças de pedágio. Quer dizer, primeiro começou a primeira, né? Depois as demais... Não, desculpa. Dezembro a primeira, que foi Antônio Prado, e fevereiro as demais. São Sebastião, IP, Capela de Santana, Farroupilha e Carlos Barbosa. O que está acontecendo aqui? O pessoal do CSG, da concessionária, fez contato conosco, pedindo apoio, tendo em vista que muitos veículos oficiais ainda estão passando sem cadastro. 15 dias tu tem para resolver esse problema ou será gerada uma autuação. Tá? Então eu peço aqui aos gestores, os canais de contato para essa finalidade podem ser até conosco, mas tem o endereço do site. Aqui tem uma relação de documentos que são necessários, mas é muito tranquilo, é muito didático entrar no site ou fazer o contato com eles para essa finalidade. E tem o 0800 e tem o atendimento, que é o e-mail. Fazer contato e pedir aos gestores, aos seus gestores lá, que façam o cadastro de todos os veículos. Principalmente os que estão mais próximos dessa rota, né? Porque não estando cadastrados vai gerar uma taxa de pagamento, né, do pedágio. Não havendo pagamento, vai haver autuação. Saiu uma matéria agora nos jornais nos últimos dias aí da enormidade de veículos que foram autuados em relação a isso, né? A informação não está chegando, está havendo um erro, uma falha na comunicação, ela não está chegando ao final. Então, trago aqui essa orientação, essas orientações para os senhores e para as senhoras, a fins de esclarecer e auxiliar nessas demandas aqui dentro do que a gente pode intervir. Tá bom? O tempo está meio curtinho, para acelerar um pouco. Se ficou alguma dúvida, fico à disposição para respondê-los. Tá bom? Muito obrigado pela participação, pelo convite, presidente. Eu fiquei com uma dúvida, porque a gente teve um pedido do pessoal para levar para o Instituto Federal, que é a nível de ensino médio, né, EFSUL, para levar com ônibus. A gente na nossa interpretação, nós não poderíamos sair com ônibus, porque ele é na RS 239 ali. Mas e o ensino médio está contemplado dentro porque fala ali no ensino básico e ensino superior. Tá. Não sei se... Deixa eu só entender. O senhor tem um veículo próprio da educação e vai transportar os seus alunos. Eles pediram para transportar no turno da noite, ou seja, nós poderíamos transportar, teríamos a disponibilidade do veículo, mas há um entendimento de que o veículo não poderia sair da cidade para a RS, porque é Sapiranga, é pertinho. Mas é o caminho da escola? É o caminho da escola, né? O veículo é o caminho da escola? Tem caminho da escola também. Não, o que acontece? Isso tem vários municípios ainda transportando com veículos próprios, né? Existe uma primeira situação. Quando eu transporto com veículo próprio, eu tenho que observar as questões relacionadas à questão contábil, orçamentária e jurídica, né? Porque eu estou transportando de educação, eu não posso transportar... É finalidade de educação, veículo adquirido com educação, não vou transportar o pessoal da obras, por exemplo. Sim. Né? Mas o que acontece? Hoje, falando especificamente do transporte em si, não tem problema. Se o veículo é do caminho da escola, tem que cumprir mais aquela autorização. Tá. Não tem problema. O nosso problema hoje está acontecendo, se é uma RS, não vejo tanto problema, não vejo problema na verdade. Se é uma federal, hoje nós temos que fazer o convencimento da PRF, porque ele está autuando o caminho da escola, porque ele entende que não pode sair. Sim, esse tipo de entendimento que é o que passaram para nós. Mas se for numa BR, se for numa RS, o DAER não está multando, não está autuando. Inclusive, depois vou passar depois inclusive o PROA, tá? E a Metroplan muito menos. Metroplan não tem fiscalizado isso, tá? Mas recomendo sempre cumprir aqueles itens que são requisitos obrigatórios ali. E no caso do caminho da escola, mais a questão da autorização, que é o anexo 1, que a resolução ela diz que tem que ter aquela autorização ali. Aquela autorização precisa ser feita em cada dia, não cada dia uma autorização. Pois então, eu recomendo que faça para cada viagem. Cada viagem.
alguns gestores, é discutível, né? Aí faz parte da questão jurídica, direito, sempre existe a discussão. Alguns municípios fazem ela, se tu tem o calendário pronto, fazem semanal, autorização. De segunda a sexta, nesse Talvez falar com a Polícia Estadual. nós vamos ter que fazer uma agenda com o superintendente. Eu não demandei essa agenda com o superintendente porque nós estávamos aguardando a manifestação da Procuradoria do Estado, né, que eu recebi na quarta-feira, inclusive já incluí nesse material. Agora nós temos que fazer uma agenda assim com a PRF. Perfeito, fico à disposição, agradeço a atenção de vocês, fico à disposição lá na FAMURS, na área de segurança pública, mobilidade e trânsito. Tá bom? Muitíssimo obrigado. Agradecemos a questão rosa.